Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Chegamos à lição de número 8 do quarto trimestre da lição dos adultos, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. A lição de número 8 ela tem por título Missionários Fazedores de Tendas. Nós estamos ainda seguindo o entendimento da lição anterior, onde compreendemos a honra que é de aquele que trabalha na obra do Senhor, na palavra de Deus, ser sustentado pela igreja, por aqueles que ele instrui. E agora estamos estudando o outro lado, o lado em que a estratégia da profissão do missionário, do pregador, lhe abre as portas para que o evangelho seja pregado na área profissional que ele atua, mas também como uma porta aberta para as missões transculturais, visto que em alguns países o missionário de forma integral que apresenta a sua carteirinha de missionário, ele é barrado. Porém, quando ele entra em uma nação como profissional, ele entra para trabalhar e ao mesmo tempo ele agora trabalhará para a evangelização do mundo. Então fica conosco até o final. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal 100% nordestino, paraibano e campinense. Então vamos começar pela exegese da leitura bíblica em classe. Para você que já nos segue, sabe a maneira que nós abordamos as lições. Nós fazemos, independentemente do conteúdo da lição, nós fazemos uma exegese do texto bíblico, depois vamos para o conteúdo e conferir a sua coerência com o texto sagrado, cumprindo o propósito de expor o conhecimento proposto da lição, e se houver alguma palavra que nós não compreendemos, nós traremos o significado, e por fim, nós respondemos a pergunta na conclusão: como eu posso aplicar o conhecimento adquirido no meu dia a dia? O texto da leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 18, dos versículos 1 ao 5, e em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, apenas os versículos 11 e o versículo 12. O texto de 18:1 começa: Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Depois disto, então o texto começa dizendo depois disto. Disto o quê? Então nós vamos até o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos e sabemos também que pelo versículo 1 Paulo está em Atenas e ele sai de Atenas para Corinto. Então Paulo está na Grécia, na região sul chamada Acaia, onde tem as cidades de Atenas, de Tebas, de Corinto e etc. Então Paulo, no capítulo 17, ele chega ao Areópago. O Areópago é uma espécie de arena onde o público fica num semicírculo para ouvir aquele que está palestrando, ouvir aquela exposição de conhecimento, ouvir aquele teatro, aquela canção. E Paulo chega a esse ambiente de discussão filosófica, ambiente de expor conhecimento, e ele prega usando a sabedoria e o ponto de contato que Deus lhe dá, usando a imagem do Deus desconhecido, que segundo a história, não a Bíblia, houve um grande terremoto nessa região, e como eles não conseguiram aplicar a um Deus naquele momento, eles, para aplacar a ira desse Deus, fizeram um monumento ao Deus desconhecido. Paulo, sabendo que Deus é o Senhor do céu e da terra, como ele diz em sua pregação no Areópago, ele usa a figura do Deus desconhecido para se fazer conhecido. Então ele está apresentando ao Deus que para os atenienses até então é desconhecido, e ele prega Jesus Cristo, que anuncia a todos os homens que se arrependam. Então o texto segue em Atos 18, primeiro, e diz: depois disto, ou seja, depois desta pregação de Paulo no Areópago, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. No versículo 2 diz: e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália e
Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Se ajuntou com eles. Então o texto está dizendo que Paulo se ajuntou com um casal que tem por nome Áquila e Priscila. E achando um certo judeu por nome Áquila, Paulo chega até Corinto, e Áquila significa águia, que também se torna um símbolo dos próprios romanos. Então Paulo encontra alguém cujo significado do nome é águia, e eles são natural do Ponto, que é uma região ao noroeste da Ásia que fica às margens do Mar Negro, fica bem em cima, região do Ponto, próximo à Galácia, próximo à Síria. Então esse casal, eles estavam na Itália, e Priscila, que tem por significado venerável, eles foram expulsos da Itália pelo imperador romano Cláudio. E não a Bíblia, mas a história diz por que os judeus foram expulsos nessa época da Itália e agora Priscila e Áquila se encontram na Grécia. Diz que, segundo o historiador romano Suetônio, na obra Vida dos 12 Césares, a expulsão dos judeus foi em 41 depois de Cristo e foi por causa dos distúrbios nas comunidades judaicas em virtude da pregação sobre Jesus Cristo nas sinagogas. Perceba que em Atos 18 e o versículo 4, Paulo ele vai para a sinagoga e todos os sábados disputava nas sinagogas. Por que Paulo sempre vai para as sinagogas todos os sábados? Para cumprir o primeiro mandado do Antigo Testamento de Isaías 49, onde primeiro se vai aos desterrados de Israel para também ser luz para os gentios. Paulo cumpria isso, porque Jesus cumpriu isso. E os apóstolos que estavam em Jerusalém sempre estavam no templo e era lá que eles falavam também do Senhor. Então Paulo estava cumprindo isso, havia uma resistência, um combate muito grande. Jesus Cristo, tanto em Lucas 4, na sua primeira pregação de Isaías 61, como em Lucas 6, do homem da mão mirrada, Jesus estava na sinagoga. Então é um princípio do pregador, é um princípio daquele que veio para evangelizar. Então Paulo, agora, vindo até a Grécia, até Corinto, se encontra com esse casal que foi expulso pelo imperador romano Cláudio da Itália. Eles são natural do Ponto, são da Ásia e estão agora na Grécia. Então o versículo 1 e 2 se resume nisso. Então Paulo se ajuntou com eles, uma expressão que diz, provavelmente, que Paulo recebeu deles a pousada, a oportunidade de morar com eles. O versículo 3, e como era do mesmo ofício, função, trabalho, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Então Paulo foi agregado a pessoas que têm o mesmo ofício de Paulo, que é também em outras traduções o trabalhador de couros, aquele que trabalha com couros. E o versículo 4, que eu já falei, Paulo disputava todos os sábados nas sinagogas e convencia a judeus e a gregos. Ou seja, a obra estava evoluindo. Paulo estava, através da exposição das Escrituras, convencendo judeus e também gentios, ou judeus helênicos de cultura grega, de que Jesus Cristo é o Senhor. Então Paulo, como um missionário, como um apóstolo, aonde ele chega, quer seja sinagoga, quer seja areópago, ele recebe a sabedoria de Deus para abrir as sagradas escrituras e pregar a palavra. Veja que no Areópago, Paulo não está fazendo menção dos textos da Bíblia hebraica, da Torá. Simplesmente, Paulo se utiliza do ponto de contato do Deus desconhecido, usa de sabedoria de Deus para expor a verdade do Deus criador de todas as coisas. O texto segue no versículo 5 dizendo: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, ou seja, o norte da Grécia, então quando Silas e Timóteo, que eram cooperadores de Paulo, porque Paulo havia fugido
passado pela Bereia, os bereanos eram nobres e conferiu o que Paulo falava em Atos 17 e 11. Paulo está descendo para depois Silas e Timóteo se encontrar com eles. Então, quando esses obreiros de Paulo chegam, Paulo foi impulsionado pela palavra, ou seja, o Espírito o direcionou, e ele testificava aos judeus que Jesus era o Cristo. Então, quando Silas e Timóteo vieram, Paulo foi fortalecido para continuar anunciando aos judeus que Jesus Cristo é o Messias, o Deus de Israel, o Salvador de Israel. O texto da leitura bíblica em classe passa agora para 1 aos Tessalonicenses 4, 11 e 12. Esses textos dizem: e procureis viver quietos, ou, em outra tradução, levar a vida tranquila. Procureis levar a vida tranquila e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. No primeiro versículo, Paulo fala aos de Tessalônica que eles têm que ter uma vida tranquila e trabalhar e viver sossegado a partir do seu trabalho. Paulo sempre deixou bem claro isso, visto a dificuldade da época em que muitas pessoas tinham um entendimento equivocado, porque um grego, ele entende que aquele que faz outro serviço, a não ser o serviço de ser um guerreiro, um soldado, ou aquele que é apenas um filósofo, ou simplesmente pelo fato dele ter uma deficiência física, por exemplo, ser cego. Então, a cultura da época entendia que o serviço mais nobre era você estar no exército. E um serviço que não era tão nobre é você ser algum outro trabalhador braçal. Então, Paulo agora, convencendo os gregos e os judeus de que Jesus Cristo é o Senhor e de que nós somos pregadores do Evangelho, Paulo está acalmando o coração dos crentes e dizendo: calma, viva a sua vida normal, viva a sua vida tranquila, trabalhem, produzam para a sociedade. Em outros textos, Paulo pede oração para todos aqueles que estão em eminência, para que a nação tenha paz e tenha sossego. E Paulo sempre teve esse entendimento, e veja o que ele diz em 2 aos Tessalonicenses 3 e 8. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Já compreendemos pela lição da semana passada que o apóstolo Paulo explicou e também viveu as ofertas do povo em que ele passava e levantava obreiros e levantava igreja, e Paulo saía cheio de onde ele estava, financeiramente falando, mas para quando chegasse em outra região não fosse pesado, para que não ficasse no entendimento dessas pessoas de que Paulo estava ali em busca de finanças ou de dinheiro, mas que Paulo não estava ali para isso, mas para entregar de graça aquilo que ele recebeu de graça, que é o evangelho da salvação. No versículo 12 do mesmo capítulo 3 de 2 aos Tessalonicenses, ele diz: a esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Então, Paulo está preocupado principalmente por conta de falsos obreiros, ou para não distorcer o entendimento do neófito e daquele que entrou na fé agora, para que possa, através do seu discurso, evitar aquelas pessoas que interpretam que viver pela fé é não buscar ter uma profissão, nem trabalhar e nem viver a sua vida normal como todo mundo. É jogar tudo para o ar e sair dizendo por aí que é pregador do evangelho e que precisa de dinheiro. Paulo está tentando evitar essas aventuras, porque todo obreiro, todo pregador, todo missionário, todo servo de Deus, antes ele é preparado, ele é testado, ele é provado e ele é enviado. Paulo passou vários anos para que depois, em Atos 13, o Espírito Santo separasse junto com seu companheiro para ir fazer a obra de Deus. A obra de Deus não é uma aventura, nem tampouco são umas férias. A obra de Deus é uma vocação, é uma responsabilidade, mas também expor as habilidades
recebidas de Deus, mas também provadas, polidas e trabalhadas ao longo do tempo para que a obra tenha um impacto nos corações daqueles que ouvem a palavra. O apóstolo Paulo, quando fala sobre a exortação à santidade em Efésios, no capítulo de número 4, no versículo 28, o apóstolo Paulo diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. E Paulo deixou sempre muito claro que aqueles que são generosos, eles aumentam a sua conta diante de Deus a cada dia mais. Por isso a felicidade que Paulo tinha dos filipenses, daqueles de Filipos, em que Paulo sofreu e padeceu muito pelo evangelho naquele lugar. Paulo foi presenteado e eles deram Paulo tudo muito mais do que aquilo que ele necessitava. Mas agora Paulo está descendo pelas outras cidades até a Grécia, está vigiando no ensinamento e no comportamento de um obreiro que não busca os seus próprios interesses, mas o interesse e a causa de Deus. Com esse conselho, o apóstolo Paulo está dizendo, no versículo 12, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessitais de coisa alguma. Paulo está protegendo a mente dos crentes para que façam a obra de Deus e tenham cuidado para não ser pesado com as pessoas para onde vocês estão indo ter pousada para pregar o evangelho. Veja o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 12 e no versículo 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Em uma época em que nós vivemos, em que ser ministrante, ministro ou pregador do evangelho é como se fosse um status gospel, um status da igreja, tirando a total responsabilidade de que o ministro seja bíblico e que pregue com exortação para uma mensagem agora que apenas agrade o público. E é comum, no final da mensagem, o líder chegar para o povo e dizer: vocês gostaram do nosso pregador? E o povo diz: nós gostamos, então ele vai voltar aqui. Só que não é a vontade do povo de gostar ou de não gostar do pregador. A pregação pecadores nas mãos de um Deus irado, se fosse perguntar ao povo: vocês gostaram da pregação? Eles iriam dizer não, mas a pregação era de Deus e era na direção de Deus. Haverá um momento em que a palavra ela nos confrontará. E se alguém perguntar se a gente gostou, nós iremos dizer: não, não gostei. Mas aquilo que é ao presente momento não parece ser de alegria, mas depois ela produz frutos pacíficos nos exercitados por ela, a disciplina. Hebreus capítulo 12 e versículo 11. A palavra nos trata, nos limpa, nos purifica, nos exorta à responsabilidade. Não é uma coisa apenas para olhar, gostar e achar bonito, mas para ter responsabilidade e suplicar e adorar a Deus, se rendendo ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Já saindo da exegese da leitura bíblica em classe e adentrando o nosso primeiro tópico, o primeiro tópico diz que a vida profissional de Paulo e também nos orienta a falar sobre a vocação ministerial. Quando falamos de vida profissional do apóstolo Paulo, os textos sagrados dizem que ele era fazedor de tendas, ou aquele que trabalhava com couro. A lição bíblica na página 56 usa a palavra depois de trabalhadores de couro, pois as tendas eram feitas com pelos. Provavelmente a palavra aqui não é pelos, mas peles. Então, as tendas eram feitas de peles ou de couro de cabras. Então, as peles ou os couros, então ele está usando duas palavras, um sinônimo para explicar de que essas tendas, desde os tempos dos beduínos, né, daqueles nômades que viviam nessas tendas de couro, porque a tenda de couro deixava com que o interior de sua cabana tivesse uma temperatura boa para se viver no meio do deserto. Então Paulo é um profissional nessa área, pois todo judeu aprende uma profissão do pai, ou do seu rabino, ou do contexto em que vive. Não é à toa que reconhecemos que Jesus Cristo era um carpinteiro, ou
um engenheiro da época, pois o carpinteiro não trabalhava apenas em fazer peças de madeira, mas o carpinteiro ele construía toda a casa, o teto da casa, a carroça da casa, o coxo dos animais e etc. Era um profissional completo. E a casa espiritual, que é a igreja do Senhor, foi edificada por ele. E a casa que nós moraremos na eternidade, ele foi preparar lugar. Então, o nosso arquiteto, o nosso engenheiro, Jesus Cristo, já construiu o lugar onde nós estaremos com ele para toda a eternidade. Glória a Deus por isso. Esse casal que Paulo se encontrou com eles em Corinto, que foram expulsos da Itália pelo imperador Cláudio, que é Áquila e Priscila, eles foram levados por Paulo em suas missões, conforme Atos 18, o 18 e 19. E o próprio Paulo agradece a eles em Romanos 16, do 3 ao 5, porque eles arriscaram a sua própria vida para ajudar Paulo, porque aonde Paulo chega é sinônimo de confusão, porque ele tem a autoridade de Deus, prega a palavra com ousadia e todos procuram tirar a vida de Paulo, assim como faziam com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como Paulo conjugava, relacionava a vida ministerial com a pregação do Evangelho? Simplesmente, pelo que nós estamos vendo aqui, quando Paulo chegava em um local, ele procurava as pessoas que trabalhavam no seu ofício. Aqueles locais que eram de fácil acesso, onde as pessoas pintavam o couro, que há milênios o trabalho é feito da mesma maneira lá no Oriente. Então Paulo provavelmente procurava esses setores e as pessoas que viviam nesses setores para agregar e conseguir um emprego para se manter. Conseguindo um emprego para se manter e tendo a graça de conseguir também cristãos, como Priscila e Áquila, Paulo agora prega o evangelho com ousadia, tendo no seu bolso o sustento para viver. Então Paulo relacionava a parte profissional e a parte da evangelização desta maneira, procurando primeiro estar estabelecido para depois sair e pregar o evangelho. Dentro dessa ética da questão financeira do missionário ou do pregador, Paulo ele não abusava, ele se utilizava da sua profissão para não escandalizar as mentes daqueles que não conheciam ele, que ainda iriam ouvir a mensagem do evangelho. Veja o que diz 1 Coríntios 9, do 16 em diante. Porque se anuncio o evangelho, não tendo o que me gloriar, porque me imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Então Paulo está dizendo, se a minha intenção é correta, não é ganhar dinheiro, não é buscar status ou fama, então eu receberei de Deus um prêmio. Deus me recompensará por isso. Mas, falando de uma outra maneira, mas se eu buscar o meu próprio prêmio através disso, então, versículo 18, logo que prêmio tenho? Que evangelizando propõe a graça do evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. E Paulo está vivendo assim, sabendo de que ele sendo o doutor dos gentios, as igrejas que já estão estabelecidas, elas têm que manter Paulo. Então Paulo deveria correr e procurar os crentes para que os crentes sustentassem Paulo. Ao invés disso, ele procura as pessoas que trabalham na área profissional que ele trabalha para se estabelecer, para pagar o seu aluguel ou para morar na casa de alguém e a partir daí ele se sustentar. Então ele está firme, como se não devesse nada a ninguém, a não ser o amor, e agora está livre para pregar o evangelho sem nenhum impedimento nessa questão da ética financeira. Já o nosso segundo tópico, missionários fazedores de tendas, propõe nós entendermos qual o significado dessa expressão nas missões transculturais. Os fazedores de tendas seriam os cristãos que têm suas habilidades profissionais e através dessas habilidades, através do seu trabalho, da sua função, promovem o evangelho do reino. No ambiente em que trabalham, no ambiente em que atuam, abrindo as portas
transculturais através dos países para ir trabalhar, e indo trabalhar, que as portas ficam mais fáceis, entre aspas, ele está agora adentrando e indo mais longe para pregar o evangelho do reino. Isso significa que é possível você trabalhar e fazer a obra de Deus. Mas eu quero falar algo que eu tenho presenciado e visto como um sofrimento na vida de alguns obreiros e em determinadas profissões que eles têm. Algumas profissões tanto tomam todo o tempo do obreiro, como também trazem um cansaço físico enorme na sua vida. Estou falando de obreiros locais, e à noite ele tem que estar na sua igreja como um pastor, tem que ter Bíblia para a igreja, tem que estar cheio do Espírito Santo, até porque ser cheio do Espírito Santo é a prática da palavra na vida, e não ser cheio num ambiente apenas, mas viver na presença de Deus. Então existe uma dificuldade muito grande, e eu vejo como um sofrimento muito grande algumas determinadas profissões, que eu não quero aqui listar, que trazem uma grande dificuldade para o obreiro se dedicar na palavra, na oração e na consagração. E aqui eu pego o texto de Atos capítulo 6, onde havia toda aquela confusão na obra social entre as viúvas, e os apóstolos disseram que eles não deveriam perder tempo com as mesas ou nessa obra social das viúvas, mas eles deveriam levantar pessoas para ficar com essa obra, enquanto eles se dedicariam na palavra e na oração, ou seja, se preparar para falar de Cristo. Porque o preparo do obreiro ele é contínuo. Um obreiro não se pode achar altamente capacitado, preparado e pronto porque ele fez um curso de 4 anos ou um curso de 6 meses. Não. A nossa preparação diante de Deus é constante porque é um crescimento, é um avanço. A cada dia as coisas espirituais e a autoridade de Deus e o conhecimento das Sagradas Escrituras de forma progressiva vai avançando no meio do povo de Deus e dentro da nossa mente. Então não é um momento que nós somos capacitados. Mas essa parte do trabalho eu percebo em algumas profissões que traz um sofrimento muito grande para o obreiro que é piedoso, que ama a obra de Deus, que ama a igreja. E que se este fosse de forma integral sustentado pela igreja, ele e a sua casa, ele realizaria um trabalho muito mais poderoso, com muito mais influência e eficácia. Aqui, ainda no nosso segundo tópico, tem uma palavra que nós queremos trazer o significado dela, que está aqui na página 58, que é a palavra antagonismo, onde o texto fala: são profissionais de negócios em missão que operam em regiões de grande antagonismo à mensagem cristã. Antagonismo são princípios contrários. Então os missionários, eles agem e trabalham em um ambiente em que os princípios são contrários à palavra de Deus. Por isso que quando você vai entrar em algum local, em algum país que tem princípios contrários à mensagem de Deus, você apenas ir como missionário, as portas provavelmente estarão fechadas ou tentarão se fechar. Mas quando você vai como um profissional para trabalhar, você é mais aceito. Em qualquer país do mundo, ou quase todos os países do mundo, uma pessoa que vai trabalhar, ela é aceita. Então Deus se utiliza nesse momento da profissão do missionário para que as portas sejam abertas, como aconteceu com o apóstolo Paulo. A porta da casa de Áquila e de Priscila foram abertas para Paulo ter pousada e a mensagem ser pregada ali em Corinto. E o nosso terceiro tópico faz uma relação entre a vocação, a profissão e as missões. Deus nos chamou para a salvação, mas Deus tem chamado específico com pessoas na igreja para as missões transculturais, para ser o pregador do evangelho em outras culturas. Aquele que é vocacionado, aquele que é chamado, Deus ele providenciará um contexto em sua vida para que tudo o que aconteça na sua existência possa contribuir com o avanço do evangelho. E o local onde trabalhamos
também é uma eira ou um campo para nós debulharmos o trigo e expormos a palavra de Deus e o testemunho do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Então, ter uma vocação, ter uma profissão, também pode ser relacionado às duas coisas com a missão, como ir a todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Como diz o autor da lição, nós devemos servir a Cristo com o que somos e com o que temos. As nossas habilidades, os nossos bens materiais, tudo aquilo que venha promover o crescimento e o avanço do evangelho e da salvação, esse que tem a vocação, ele se dedica, ele se entrega. Então, nós podemos relacionar tanto o missionário que tem vida integral como missionário e abrir trabalhos, levantar igrejas no sentido local, mas também aquele que tem uma profissão e de que vai de lugar para lugar com uma profissão para pregar a mensagem de Deus. E particularmente já conheci pessoas que tentaram algumas profissões e não conseguiram entrar porque eles estavam em uma profissão que lhes dava a oportunidade de ter contato com mais pessoas frequentemente, com pessoas de diferentes lugares. E essa tal pessoa sempre tentava um emprego melhor à sua visão. Porém, Deus sempre o mantinha, o decepcionava no novo e ele voltava para o mesmo para que ele pregasse o evangelho, porque ele era um pregador, um evangelista nato e ganhou muitas almas para o Senhor. Então Deus está no controle da vida do vocacionado, da profissão do vocacionado, para que tudo se encaixe na obra do Deus Todo-Poderoso. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Mas na nossa conclusão, como nós podemos aplicar esse conhecimento adquirido de reconhecermos que tanto o missionário integral como o trabalhador, o que tem a profissão, pode estar trabalhando na obra de Deus? Como eu posso usar isso no meu contexto? No meu contexto, eu preciso entender que, como o expositor da Bíblia Sagrada, aonde eu trabalho deve ser também o terreno, deve ser o local onde eu preciso expor da maneira que Deus me conceda dentro do meu trabalho, de uma maneira que não se prejudique, mas também que obedeça às ordens de Deus, de influenciar através da mensagem do Evangelho para que pessoas sejam transformadas e salvas. E que de emprego a emprego, de lugar a lugar, Deus tem os seus propósitos para nos levar para continuar pregando o Evangelho do Reino. E mostrar para os irmãos em Cristo, para aqueles que nós conhecemos, que Deus ele é estrategista. Ele usa os seus homens e as suas mulheres aonde ele quer, da maneira que ele quer, do jeito que ele desejar. Glória seja dada ao Deus das missões. Que o nome do Senhor seja glorificado. Muito obrigado por ter vindo conosco até o final do vídeo. Se você não for inscrito, faça isso nesse momento. E eu te peço a sua contribuição com seu comentário. O que você achou desta aula e a sua sugestão também é válida. E nos ajude compartilhando para que mais pessoas possam chegar no nosso canal EBD Sim Senhor. E quando nós chegarmos aos nossos 1000 inscritos, nós poder termos a oportunidade de fazer transmissões ao vivo para termos um contato mais próximo com os irmãos. Então nos ajuda a compartilhar lá com a sua igreja e que o nome do Senhor seja glorificado. E até a nossa próxima lição, que será a lição de número 9, a igreja e o sustento do missionário. Veja que ainda estamos continuando nessa questão do sustento, da parte financeira e de manter o homem de Deus e a sua família. Depois, na lição 10, vamos para uma lição com um tema diferente, o desafio da janela 10x40. Iremos nessa lição entender quais países fazem parte desse recorte no mapa mundi. Deus abençoe grandemente a sua vida no nome de Jesus.